o livro todo, esse texto aqui está inserido no livro e está nas páginas 321, vai até o início da página 323. Então, vou ler aqui porque eu tenho um certo desacordo com o pensamento comunista e me causa assim, uma certa perplexidade quando eu vejo aí muitos canais aí da galera aí comunistona, pô, os caras tudo novo, entendeu? Tudo formado e defendendo uma ideologia que, quando alçou o poder, tomou conta do Estado, fizeram merda. Então, vou ler aqui, para a galera entender mais ou menos de onde é que vem a minha crítica. Que ele está falando aqui quando o livro é sobre a história da Polônia, e esse trecho aqui do livro quando ele começa a explicar a relação da Polônia com a União Soviética no pós-Segunda Guerra Mundial, né? Dizem que o anticomunismo na Polônia é muito forte, e esse trecho do livro aqui explica, né, caso isso seja realmente verdade, né, se esse anticomunismo na Polônia exista, aqui estão os elementos que explicam esse sentimento, e talvez o polonês tenha mais moral para falar do comunismo do que o brasileiro, né? Já que eles viveram sob o tacão de um regime comunista e nós não. Né? Que o comunista, por mais melhor formado, melhor treinado que ele seja, ele sempre vai falar teoricamente porque não viveu o comunismo aqui. Então, eu vou ler aqui. José, o texto aqui é acadêmico, tá? O texto é de um livro, de um historiador. Já passei os dados aí, você dá uma checada se você quiser. Entendeu? Não é do Rui Costa Pimenta que eu vou lendo. Então, aí ele vai percorrendo aqui o texto e chega num determinado trecho. Vou abrir aspas aqui. Logo que se consolidou no poder, o partido tratou de minar este corpo estranho à nova ordem. Esse corpo estranho, ele está falando da Igreja Católica. Em 1949, os bens da Igreja foram nacionalizados e suas instituições caritativas passaram para o Estado. A instrução religiosa foi proibida nas escolas e os capelões foram banidos das prisões e dos hospitais. Em 1953, vários padres foram a tribunal acusados de espionagem para os Estados Unidos e receberam sentenças de morte ou de prisão. Mais tarde, ainda no mesmo ano, o primaz católico da Polônia, que eu não vou falar o nome aqui porque é muito complicado, tem muita consoante, foi preso. Outro elemento que não se enquadrava no modelo socialista eram os camponeses, que ainda constituíam mais da metade da população. Em 1944, o seu apoio fora conquistado com terras provenientes dos proprietários que foram confiscadas. Mais de 1 milhão de famílias adquiriram terras desse modo. Mas, passados 2 anos, muitos foram obrigados a juntar-se em fazendas coletivas, seguindo o modelo russo, das quais existiam 10 mil em 1954, principalmente nos territórios transferidos da Alemanha para a Polônia em 1945. Os restantes foram esmagados pela imposição de cotas de produção, que eram obrigados a cumprir um preço fixo, geralmente abaixo do custo da produção. Recorreu-se à força para recolher as cotas e cobrar um novo imposto sobre a terra, e dezenas de milhares de camponeses foram parar na cadeia. Nestas condições, a agricultura não era produtiva e o campo tornou-se cada vez mais depauperado. Foram utilizadas técnicas semelhantes para eliminar os pequenos comerciantes, as empresas e as fábricas privadas, e os artesãos que trabalhavam por conta própria. Foram sobrecarregados de pesados impostos, privados de matérias-primas e excluídos dos mercados. Foi uma atitude perversa e contraproducente, já que eles constituíam um recurso valioso no dificílimo clima econômico do pós-guerra. O fato de ser necessário começar do nada favorecia a tendência socialista para a economia do Estado,
baseada no planejamento centralizado. Um plano trienal, a ele seguiu-se um plano de 6 anos. A Comissão de Planejamento Econômico do Estado emitia diretivas rígidas, que se revelavam impraticáveis nas condições locais que os planejadores desconheciam por completo. A comissão não encorajava a iniciativa nem as perguntas dos gestores das fábricas, que pouco mais podiam fazer do que prosseguir no seu labor atabalhoado, inventando estatísticas e subornando inspetores. Olha o nível do que foi, né, o processo de desenvolvimento econômico que o pensamento socialista, né, oriundo da União Soviética, submeteu os seus satélites. Né? Quer dizer, se o anticomunismo é arraigado nesse país até hoje, não foi à toa. Então, vou prosseguir aqui. Dado que era sabido que os gestores fabris escondiam os seus verdadeiros recursos para não serem apanhados e ter que produzir menos do que o estipulado pelas cotas, os planejadores acabaram por ignorar os relatórios e começaram a fazer eles próprios as estimativas. Por conseguinte, o processo de planejamento econômico, desde o investimento aos custos e preços, decorria num nível largamente teórico e geralmente baseava-se na adivinhação. Dado que cada fábrica dependia do desempenho de uma dúzia de outras fábricas, que as outras 12 dependiam do seu próprio desempenho, e que cada uma tinha o seu aprovisionamento em matérias-primas, a sua capacidade de transformação e a sua produção calculado com base em números que pouco ou nada tinham com a realidade, os resultados eram frequentemente ridículos. Uma grande parte do planejamento era um atentado ao senso comum. Foram construídas fábricas a centenas de quilômetros dos centros industriais, dos campos carboníferos ou das reservas de recursos humanos. Os planejadores tinham uma queda por projetos monumentais, passíveis de serem vistos e cheirados a quilômetros de distância. Esta característica acompanhava ditames ideológicos. A cidade stalinista e industrial de aço de Nova Ruta fora propositadamente localizada em contrapeso à católica e tradicionalista Cracóvia. O resultado foi produtividade reduzida nas fábricas, geridas de forma ineficiente, e nas fazendas coletivas e estatais, onde a baixa motivação e o subinvestimento minavam todos os esforços para aumentar a produção, e, em particular, nas minas de carvão, onde as autoridades recorreram ao trabalho forçado dos conscritos militares na tentativa de incrementar a produtividade. Mesmo assim, a escala do crescimento foi impressionante e a economia renasceu rapidamente das cinzas da guerra. Todavia, os custos foram suportados por inteiro pelo povo, com salários baixos, longas horas e péssimas condições de trabalho, e preços muito elevados em tudo, desde os alimentos até os sapatos e a roupa. Não foi por coincidência que o plano de 6 anos, que terminou em 53, colocou a economia da Polônia em linha com o ciclo de planos quinquenais russos. O plano de industrialização da Polônia, agora, olha esse trecho aqui, é que quem defende o comunismo costuma ignorar, né? Então, olha só, o padrão de industrialização da Polônia fora ditado pela União Soviética, que queria que as economias do seu satélite se combinassem com a sua e obrigara a Polônia e os restantes dos outros países a recusar a ajuda do Plano Marshall. Os membros do bloco soviético foram unidos no Comecon por um conjunto de tratados rígidos que tornaram independentes e que sempre funcionavam a favor da União Soviética. Então, encerro o texto aqui. Então, isso aí, galera, que é adepta do algodão doce do mundo comunista, essa foi a realidade dos países. Eu estou dando o exemplo aqui da Polônia, que serve para os países
que fizeram parte do universo soviético de um modo geral, foi uma relação com a União Soviética de caráter expoliatório. Entendeu? Quer dizer, a Rainha Elizabeth morreu esses dias, um monte de comunista fazendo postagem, nossa, porque a Grã-Bretanha tinha colônia, porque explorava a colônia. Porra, e a União Soviética? Olha o modo como o regime soviético tratou a Polônia. Vá ver no pós-queda do regime soviético, quando a democracia se estabeleceu na Polônia, vai ver se a maioria dos partidos que se elegeram e foram para o poder na Polônia não tinha uma concepção pró-ocidental e anticomunista. Então, galera, é esse tipo de coisa que eu não consigo me conformar. Então, eu sou de esquerda, eu quero ficar na esquerda, eu acho que o Brasil precisa de medidas que ataquem a brutal desigualdade que assola a nação brasileira, mas comunismo não. Comunismo, tô fora. Então, passa a palavra pro Alves aí. Tá podendo falar já, Alves? Não, não vou nem comentar, não. Comunismo não tem nem que conversar, não sei, é ideia morta. Mas por que você tem... eu li aqui um texto aqui só para embasar, né? Para quem não sabe, por que eu tenho um pouco desse... Embora eu seja um homem de esquerda, eu tenho esse anticomunismo muito bem sedimentado. Eu queria saber por que você tem esse pensamento, digamos assim, não favorável ao comunismo. Primeiro, nós estamos falando de ser humano, né? Então, como diz assim, não adianta querer. A ideia comunista, Frederick Engels, foi escrito lá atrás, é muito bonito, todo mundo igual, ninguém tem mais que ninguém, sociedade, blá blá blá. Só que isso aí não funciona, isso aí é ser humano, nós estamos falando de gente. Comunismo, socialismo, infelizmente, não vai. Entendeu? Você implantar um socialismo, você precisa de ter alguém à frente do socialismo. Quem que você vai colocar à frente? É a mesma coisa o comunismo. Tem que ter alguém para ditar as regras, porque o ser humano vai estourar que nem uma boiada. E aí, quem que vai estar à frente do negócio? Então, infelizmente, assim, ao meu ver, né, são duas ideias que não tem como se propagar por causa da índole que é o ser humano, entendeu? Uma índole humana. Ô, Anacro, para de fazer essa voz bizonha aí. Dá boa noite para você aí. Dá a tua opinião aí, cara. Boa noite a todos. Primeiramente, eu sou mais capitalista de Estado. Capitalista de Estado tipo a China. Que a China está decolando aí. Mas o que a questão é que assim, o comunismo assim, nunca ocorreu assim. Ele ocorreu só em lugares muito pequenos. O comunismo comunitário como estágio final. O que ocorreu na União Soviética foi com o capitalismo de Estado. Porque tem essa questão da natureza humana. Porque o ser humano ele sempre quer mais, tem essa coisa egoísta que a gente vê em todos os sistemas disso, antes de existir capitalismo. Mas atualmente que a gente tem essa má índole humana sendo aproveitado por exemplo, empresários megalomaníacos que precisam de um Estado atrás dele que bote punho atrás dele, punho de ferro para disciplinar eles, não deixar essa má índole vazar. Mas por isso, porque eu curto também uma monarquia também. Porque, por exemplo, na monarquia não tinha, era contra a burguesia. A monarquia já foi contra a burguesia também. Pode passar. Deixa eu responder aqui, antes de passar para o Alves, deixa eu responder aqui algumas perguntas. O Lucas, boa noite, cara. Tem a ver porque quando a gente estava conversando na live passada, que eu fiz críticas assim bem superficiais, aí o Raione fez uma defesa veemente do